Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Talkcast aqui, Conceber Amor. E hoje, falando em amor, nós vamos falar com uma pessoa que é só carinho e amor, gente. Bem-vindo, Paulo. Valeu, muito bom estar aqui. Vamos falar hoje com ela, que é especialista no amor. Ela é especialista no amor. Em conceber amor, Em né? conceber amor. Bem-vinda, doutora Obrigada. Anitta. É um prazer estar aqui, né, participar desse projeto. Para mim foi uma honra, um privilégio mesmo poder participar com vocês e falar sobre esse assunto tão importante de acolhimento, né, da saúde mental materna, o tanto que importa, e reforçar, assim, para a gente cuidar dessas mulheres, casais, né, que passam por uma história difícil. Sim, muito obrigada por ter vindo. A gente que tá honrado aqui com a sua presença, viu? Ter achado um espacinho na agenda lá, né? Pra gente tão Tivemos concorrida. sorte. Doutora, eu queria que você se apresentasse primeiro, falasse da sua especialidade, o que você faz hoje. Então, desde pequena, eu sempre sonhei em ser médica, mas na minha ideia, eu ia, quando pequena, né? Eu ia ser pediatra, cuidar dos velhinhos. Nunca passou pela minha cabeça que eu ia ser obstetra. E quando eu estava fazendo medicina, quando eu assisti o primeiro parto, eu fiquei realmente muito encantada, muito emocionada. Não foi um parto bonito, porque foi meio corrido, a paciente, o bebezinho tinha 2 circulares de cordão, foi um parto meio às pressas, mas eu achei aquele momento de conexão de mãe com bebê tão surreal, tão lindo, um momento tão abençoado por Deus, que eu fiquei encantada. Eu pensei, meu Deus, eu queria tanto participar desses momentos na minha vida, desses encontros, né? E eu queria tanto poder acompanhar essas gestações e ver esses bebês crescendo dentro da barriga, e fiquei muito apaixonada. E aí eu decidi ser obstetra, a contragosto da minha família, né? Porque mulher obstetra, a gente tem que sair de casa de madrugada, pegar carro de madrugada. Sim. Porque não sei o que acontece, as mulheres só parem de madrugada, né? Uma coisa incrível. Acontece a maioria. Acontece muito. E assim, acaba que a nossa vida, ela fica um pouco limitada também, Sim. porque a gente tem que dedicar muito, né? A gente acaba que fica disponível muito do nosso dia. Então, o tempo com a família às vezes restringe um pouco, e a gente tem até equilibrar. Sim. Mas eu acho que é realmente uma profissão de paixão mesmo. Quem segue é realmente quem é apaixonado mesmo. Eu tenho muito amor pelo que eu faço, eu faço com... eu acho que eu sou uma privilegiada de Deus mesmo, de poder ter essa profissão e poder viver esse dia a dia que eu vivo. Então, eu amo muito. Então, assim como a maioria das minhas colegas tem esse mesmo pensamento. Então, para a gente é um privilégio poder participar desses momentos especiais com as pacientes, né? Legal. E aí eu sou ginecologista obstetra, depois eu acabei fazendo alguns cursos, né, de ultrassom, faço ultrassom no meu consultório dessas gestações, dos bebês, né, e atuo também como ginecologista, mas minha paixão é obstetrícia mesmo. E durante esse período, assim, já tem quantos anos de obstetrícia? Eu terminei a residência em 2009, então desde 2010 eu sou ginecologista obstetra, né? Não é tanto tempo assim, sou um brotinho, uma mocinha. Mas eu tenho certeza que já viveu experiências, assim, incríveis, né, nessa área. Há muitas experiências, muitas emocionantes, né? Sim. Muitas lindas, e algumas também de perdas, obviamente, né? De lutos de bebês, de pacientes também, né? Então, e é difícil, a gente vai... eu acho que, assim, o encontro que a gente teve ali com a psicologia, acho que até o encontro com a Carla mesmo, no momento que eu a conheci, me preparou muito, não somente para momentos de dor, mas para momentos, que eu falo dor, de perdas, né? Sim. Mas para também auxiliar em um parto mais humanizado, né? Em saber lidar com a dor do trabalho de parto, né? Ou o parto demorado, ou a ansiedade da família. E eu acho que ao longo do tempo
isso foi me preparando também, esse contato com a psicologia mais próximo também me preparou de uma maneira mais especial, de dar uma atenção mais humanizada, de poder olhar para essa paciente e sentir o que ela está tentando falar. Às vezes nem consegue falar, mas aquele olhinho a gente consegue ver pela ansiedade, pelo choro calado, às vezes o silêncio, a gente consegue sentir muito do que a paciente quer nos contar, né? E eu acho que é muito importante a gente fazer um pré-natal com quem a gente tem uma empatia. Sim. Confiança. Porque é um momento que você vai ser cuidada, e é um momento, assim, não é só um cuidado físico que você tem na gestação, porque a maioria está preocupada, assim, qual a vitamina que eu tenho que tomar, qual o exame que eu tenho que fazer, né, qual é a rotina que eu tenho, eu posso fazer academia, não posso namorar, não posso, mas e como está o emocional daquela paciente? Então, a saúde mental, ela realmente importa muito, porque a pessoa que não está bem, como é que ela vai ficar bem no pós-parto para cuidar de um bebê que necessita de tanta atenção, carinho, demanda, privação de sono? Sim. Né? Então, a gente tem que olhar para essa paciente como um todo, não somente um bem-estar físico, mas precisa prepará-la até para lidar com a própria família e a família do parceiro, né? Porque essas famílias, elas vão reviver, quando tudo dá certo, quando o bebê nasce, elas vão reviver o nascimento dos próprios filhos. Então, elas vão querer fazer da maneira delas. Assim como minha mãe. Tem que dar banho assim, assim, assado, porque foi assim que eu aprendi. E não interessa do jeito que eu quero. Cultural, né? Isso. Até então, cultural. Às vezes, a mãe impõe aquele jeito que ela está acostumada a lidar com a criança, e a sogra também, e a gente tem a dificuldade ali de impor o nosso jeito. Sim. Né? Então... Sim. Precisa ter até Desculpa, Evelyn. Não, pode... Precisa até ter um preparo psicológico, né, Anitta? Para lidar com isso. Para lidar com isso, com o casal e saber orientar isso, né? Mas é bem, assim, se você pudesse dar uma dica para família que tem uma gestante em casa. Bom, criticamentos. Qual seria? Criticamentos, né? É porque sempre tem gente que fala, nossa, sua barriga tá muito grande, nossa, você engordou. Não, você não engordou nada. Nossa, a barriga tá muito pequena. É tão pequena. Você tudo... tá fazendo muita atividade física. Nossa, pega mais leve. Né? Então, sempre tem um comentário ou... as pessoas adoram contar tragédias. Fulana, você sabe o que aconteceu com ela? Ela tentou parto vaginal e aconteceu isso e aquilo. Você tem certeza que você quer isso mesmo? E aí, é interessante, isso, né? Assim, a gente carrega muito essas mentalidades do que... A minha avó, por exemplo, fala que parto vaginal é coisa pra vaca. Ou pra índio. Porque ela teve cinco partos vaginais na fazenda lá, sem nenhum tipo de assistência. E os meus tios e tudo mais, todo mundo nasceu ali beirando 5 quilos. Então, eu imagino que realmente é algo bem pra ela. Enorme. Traumático. Nem a julgo, entendeu? Mas a gente é importante, né? Entender também qual foi essa a história da sua mãe, né? da sua sogra, enfim. Isso. Né? Então, elas revivem tudo isso. E a mãe, assim, a gente, como mãe, a gente tem muitas perdas com o nascimento de um filho, principalmente da independência, né? Então, porque o que a gente quer? A gente quer ser independente, a gente quer lutar pelo próprio trabalho, a gente quer escolher o marido, a gente quer casar assim, assim, assado, a gente quer esse serviço assim, assim, assado. Enfim, a gente luta por uma independência. Então, né? A vida toda. Vida toda, e a hora que a gente é mãe, a gente precisa de ajuda. Sim. A gente perde a nossa independência e outra, até para você ir numa manicure fazer uma unha, ou para uma manicure ir para sua casa para você fazer uma unha, você tem que ter ajuda para alguém olhar esse bebê, para você conseguir se organizar para fazer aquela unha. Enfim, a gente perde toda a nossa independência. Até para você ir em um restaurante, você tem que escolher um restaurante que tem aquela área de criança, ou que, enfim, consiga né, você ficar mais à vontade para poder você conseguir comer. Então, a nossa vida muda muito. A gente tem a nossa perda da independência, a gente tem a perda do corpo que a gente tinha antes de engravidar. Perda da, né, individualidade. Da vaidade, da individualidade. Então, a gente, assim que nasce a criança, a gente só é mãe. Né? Acabou a amiga, acabou a filha, acabou a esposa, é só mãe. Sim. Porque você tem que amamentar e a gente quer amamentar, então imagina quem não consegue, né? A dificuldade. Quem quer e não consegue. E não consegue, né? Ainda tem que lidar com essa dificuldade. Então a gente
perde muita coisa nesse ser mãe. Sim. Né? Então, é lindo. Nossa, a gente planeja, a gente faz pré-natal, a gente tem uma criança linda e saudável, mas e o depois? E a gente pensa, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Ninguém prepara a gente para o segundo momento, eu diria. Não. Assim, quando eu engravidei, eu tinha sempre assim essa perspectiva de que, que legal, que lindo, vai vir um bebê. Mas eu não pensava no quais interferências esse bebê traria na minha vida. Nesse sentido, eu desisti de fazer as unhas. Eu desisti de salão, fui cortar meu cabelo recentemente. Minha menina tá fazendo 4 anos agora já. Porque não dá. Eu preciso priorizar alguma coisa. Ou trabalho, né? Que eu não pude deixar de trabalhar. Se eu pudesse não trabalhar e maternar por conta mesmo, talvez eu faria, apesar de ser uma pessoa que gosta muito do trabalho. Então, eu não faria, mas eu vou te falar a minha visão. Hoje eu tenho menos culpa. Menos, não sei que eu não tenho. A gente tenta equilibrar. Sim. Mas se eu tô tendo sucesso na minha área profissional, ou se eu tô sendo vista como uma boa médica, sim, eu estou perdendo alguma coisa em casa. Sim. Eu estou deixando de buscar minha filha na escola. Ou eu estou deixando de participar da festa junina. Ou eu estou deixando de participar de um aniversário de uma coleguinha que ela tanto queria ir. Sim. Né? Então, eu não vou ter sucesso sempre em todas as áreas da minha vida. Né? Eu sou divorciada, então não posso falar nem em casamento. Né? Mas enfim, eu não tenho sucesso em todas as áreas da minha vida. E a nossa vida é de buscar esse equilíbrio. Sim. Né? Mas eu considero que a minha filha foi um presentinho de Deus para mim. Sim. Porque o amor que eu sinto por ela, esse amor fraterno, sem cobrança, de entrega, ele é diferente de todo o amor que eu já vivi na minha vida. É uma inspiração para eu querer viver mais. É uma inspiração para eu poder cuidar de mim. Sim. É uma inspiração para... enfim, trabalhar mais para dar excelentes condições para ela também. Ela me dá tantos momentos felizes, não que ela seja responsável pela minha felicidade, sim, não é, mas sim. É realmente um presentinho de Deus dos nossos filhos. É a nossa recarga, né? Então é o nosso respirar, é o nosso ter o prazer, a leveza da vida, né? Então a gente tem que tentar buscar o equilíbrio, né? Só que no momento que nasce essa bebê e que a gente ainda não tá criando ali uma conexão desde a barriga. Sim. Eu brinco que a mulher, ela leva 9 meses para gestar e para parir, para já começar a criar uma conexão, porque quando o bebê nasce, meu Deus. Ufa! Eu acho que a privação do sono e a amamentação são os pilares mais difíceis, né? Sim. Fora o parto, às vezes em algumas situações, né? Mas o que a gente ganha com a maternidade, né, de ficar mais humana, de ser mais solidária, de julgar menos, de ter mais compreensão com o outro, de capacidade de amar mais. Então, a gente ganha muito. E assim, espiritualmente falando, acho que a gente evolui muito como ser humano. Sim. E por isso eu acho que eu sou tão encantada pela maternidade, por essa vivência, por gestar, pelo parir. Sou super a favor de um parto humanizado, a gente tentar fazer tudo que seja possível para que a paciente tenha um parto inesquecível, de muito amor, de acolhimento, né? É claro que a gente não tem controle sobre todas as situações, né? Inclusive vocês passaram no último parto, a bebê foi para UTI, a gente não tem controle de tudo. Nasceu bem, mas precisou ir para UTI por causa de um desconforto respiratório. Aquilo dói na gente também. Muito. E é difícil, porque por mais que você sabe que é uma bebê que não corre risco de vida, aquele desconforto respiratório de ter que viver de novo um momento de UTI é tão difícil pra gente. Passa um filme, né? Passa um filme. E fica imaginando, você, como médica, sabia de toda a história deles. Sabia. Né? Uhum. Então, imagino que doeu muito para eles também passar por essa situação. Com certeza. Eu não digo a dor, né? Porque dor pior nós passamos e soubemos lidar muito bem com ela. Mas a aflição, ela é muito grande, né? O medo do filme novamente, o receio, mesmo que a doutora Anitta, toda a equipe tranquilizando, isso é normal, isso acontece, isso pode acontecer, fique tranquilo. A gente fica sempre com
um receiozinho. E diz muito isso que você disse agora, doutora Anita, sobre a saúde mental, né, na maternidade. A gente tem que estar atento para isso. Não pode ser banalizado. É porque as pessoas têm mania de falar assim, não, vai melhorar, amanhã passa, amanhã melhora, eu vou dormir mais, amanhã eu vou melhorar. Não, vai passar. Não, vai, bola para frente. Só que não é assim, né? Então, é engraçado que quando a gente tá com uma dor de estômago, uma gastrite, a gente vai lá no gastro, faz endoscopia. Ah, não, tá com a bactéria ou não tá com a bactéria, enfim. Você vai tomar esse remédio 3 meses. Ah, ok, vou, né? Tranquilo, não tem problema não, vou tomar. E aí, quando a gente diz para paciente, você está com sinais de depressão, vamos tomar esse remédio? Não quero ficar dependente de remédio, né? Não quero. Por quanto tempo? Não, eu não preciso disso, eu tô bem, vai melhorar, é uma fase. Né? Então, por que a saúde mental ela não é encarada de uma forma tão séria e com comprometimento da mesma forma que outras doenças, né? E deveria ser talvez o pilar, o aspecto... né? Porque é a cabeça que manda em todos os outros órgãos, né? Assim, como Exatamente. é que a gente vai ter uma saúde no resto do corpo se a mente não tá saudável? Eu sou muito a favor de medicação quando precisa, obviamente. Porque eu acho que é um pilar de sustentação para aquela mulher passar por aquela fase de uma forma melhor. A gente não tem que empurrar com a barriga e ter que dar conta. Quando a gente tem uma ajuda que seja medicação, fica mais leve. A gente tem mais o domínio, a gente organiza melhor na cabeça, a gente consegue ter um sono de melhor qualidade, a gente consegue ter mais paciência com outro filho que às vezes já nasceu, né? Então, eu acho que tudo isso é importante a gente observar. Não é só, vai passar. Vai passar como? Né? De que forma? Com que qualidade de vida? Né? Então, eu não acho que a gente tem que suportar ou tem que dar conta de tudo para não ter que tomar remédio, para não ficar viciado ou para não ficar dependente. Eu penso que é uma fase que você precisa de ajuda e que realmente, se for preciso uma medicação, vamos cuidar da nossa saúde mental para a gente ter uma melhor qualidade de vida, para a gente ficar bem, para a gente cuidar desse bebê com mais paciência, com mais amor, com mais ternura e conseguir levar a vida com mais leveza, com mais colorido. Sim. Né? É isso. Como que é essa relação, Anita, com os pais, né? Nesse período de gravidez, de gestação, de suposta tranquilidade para o homem, né? Para o pai, mas tanta preocupação, tanto temor da mãe, né? Como que é essa relação com você ali todo mês fazendo uma ultrassom, um atendimento? Porque hoje você precisa ser mais psicólogo que obstetra, né? Precisa entender melhor. Eu gosto dessa parte, Sim. né? Então eu sou suspeita. Eu brinco que a paciente que tem que ir no meu consultório, ela tem que ir com o tempo, porque vai demorar no mínimo 1 hora a consulta, porque eu não faço uma consulta normal, eu procuro saber o que está acontecendo naquele relacionamento, para eu entender como vai ser o momento do parto, se tem sintonia aquele casal, porque às vezes é um casal que não tem tanta sintonia até em relação ao tipo de parto que a mulher deseja. Então, se o parceiro não concorda com aquele tipo de parto, já é um parto que vai ser mais difícil de criar aquela conexão entre mãe, bebê, marido. É mais complicado de ter sucesso no parto que aquele casal almeja, quando não existe uma sintonia. Então, a gente vai conhecendo ali durante o pré-natal. Né? Eu acho super interessante quando o pai é presente, consegue ir em algumas consultas, não precisa necessariamente em todas, até acho interessante a paciente ir em algumas sozinha, para ter uma liberdade até de reclamar do marido. Falar do marido, a gente adora. E aí, acho interessante a gente fazer que seja uma consulta sozinha também, mas de conhecer aquele casal e entender a sintonia que eles têm. Acho que tem que ser um desejo mútuo. Sempre que uma paciente me procura falando, eu quero engravidar, mas ele não quer, eu falo, então não faça isso nesse momento. Tenha, né, eu acho que é uma parceria. O casal vai ter um filho, não é só a mulher. Então, tem que ter um desejo mútuo, tem que ter, né, de preferência. Óbvio que eu atendo pacientes que engravidaram sem ter um relacionamento, enfim. Então, eu sempre procuro avaliar como está essa conexão com esse casal. E é super interessante que no momento do parto, por mais que não tenha tanta ligação
super interessante o pai estar presente ali, ou a parceira, enfim, no momento do parto, para criar conexão com esse bebê desde o nascimento. É importante. Né? Então, isso é super importante. E quando existe uma perda, é porque as mulheres vão muito sozinhas, né, no pré-natal, a maioria. E quando existe uma perda, eu sempre oriento de tentar levar esse marido numa próxima consulta, numa observação, para eu poder conversar, para chamar esse casal e tentar uma conexão entre eles, porque Sim. esse momento da perda é dos dois, não é só de um, né? Então, mediar isso, né, Anita? mediar isso, né? E reforçar o quanto essa saúde mental é importante, não só da mulher, mas do casal, e que eles precisam ser cuidados, né? Eu sempre acho importante, se todo mundo tivesse a oportunidade de fazer esse acompanhamento psicológico, seria o ideal mesmo, mas nem sempre as pessoas acham que isso é importante ou que precisam. A maioria acha que não precisa, então a gente ainda tem muito preconceito nessa ajuda psicológica, e eu acho de extrema importância, porque são coisas básicas até para como você vai lidar com a família do seu marido quando nascer o seu bebê, como vão ser as visitas. É um né? assunto então, pouquíssimo abordado, né? Né? Ninguém pensa, né? Quando eu falei que eu não queria visita nos primeiros dias, assim, as pessoas, nossa, chata. Antissocial. Nossa. E não é, porque você sabe, eu tinha uma ideia de como ia ser estar ali com um serzinho. Gente, devia ser proibido visita na maternidade, né? Só de vovô e vovó. No máximo. Quem acaba ajudando, né, ali sim. O pai fica à noite, a primeira noite fica com o pai, o pai precisa trabalhar ou precisa ir em casa tomar um banho. Eu acho que ajuda. Mas é assim, ó, existe um exagero, né? Sim. Então, assim, é óbvio que você quer comemorar a chegada desse filho. Claro. Mas a gente tem uma ideia quando a gente tá grávida, a hora que esse bebê nasce, é diferente daquilo que a gente imaginou, porque a privação do sono já deixa a gente cansada e irritada. Sim. A gente tentar amamentar e às vezes não conseguir, 1000 pessoas à sua volta, não, tem que fazer assim, não, é assim, não, você não tá fazendo direito, não, ele não tá com vontade de mamar, você tá dando peito na marra, espera, calma. Então tem 1000 palpiteiros ao seu lado. Dá café que tira a cólica. Tem isso mesmo. Né? Põe a moeda no umbigo, que o umbigo entra pra dentro. Meu Deus do céu. Põe azeite no umbigo, meu Deus. E aí tem 1000 receitas, né? Sim. O como é que é? O chá do picão. Chá de picão. Eu fiz pros meus meninos chá de picão. Minha avó falou que é ótimo. E assim tem várias receitas, né? Mas eu acho ali que aquela mulher que acabou de ganhar um bebê, e que seja parto vaginal, parto cesárea, ela tá ali cansada, tentando amamentar, com privação de sono, tendo as suas dificuldades, suas dúvidas. Não é um momento de festa, de comemorar e de tomar um champanhe e todo mundo ficar ali sem hora pra ir embora. E é difícil. Eu me lembro, na minha primeira gestação, a hora que eu voltei pra casa, era Dia dos Pais. Coincidentemente, deu no Dia dos Pais, assim. E minha família é uma família muito querida e sabe o povo aglutinado? E gente, meu Deus. Então é muita gente, todo mundo muito unido e a gente tá sempre junto. E eu tinha falado que eu não queria, assim, receber visita nos primeiros dias, porque eu sabia que ia ser difícil e tal, e eu ia pra casa da minha mãe pra ela poder me auxiliar, né, nos primeiros dias. E aí, coincidiu, Dia dos Pais, a Alice tinha nascido, tinha 3 dias, tal, não sei o que, eu recebi alta, fui pra casa. Cheguei lá na casa da minha mãe, estava tendo um churrasco. Meu Deus. Tinha mais ou menos umas 50 pessoas. Que legal. E me deu, sabe aquela dor de cabeça pós-anestesia? Foi bem no dia. Meu legal. Senhor da glória. E assim, não é que eu achei ruim, fiquei tão feliz em ver que tava todo mundo feliz com o nascimento da minha filha, mas ao mesmo tempo eu queria tanto ficar quieta. E descansar. Então é difícil pesar, né? E acabou que depois, quando o Dom nasceu, eu fiz lembrancinhas, as pessoas... eu joguei fora a lembrancinha, porque ninguém foi lá em casa. Mas foi algo que a pandemia ensinou, foi isso, né, Anita? Que distanciar as pessoas de hospital. Sim. Então tem diminuído muito, né? Se for fazer visita, que sejam visitas mais rápidas, né? Que a gente, é claro que a gente reconhece que é muito bom ser amado, é muito bom ser lembrado e valorizado, né? Que eu sei que as pessoas vão visitar por carinho. Sim, claro. Né? Claro,
Mas pode ser rápido, pode ser uma visita rápida, manifesta carinho rápido. Espera uns dias, né? O Né? bebê tem ali uns 7 dias, pelo menos. Né? Um mês. 2. Não, pegar, né? Pegar, cheirar. Não, e tem gente que às vezes fala assim, nossa, eu tô com uma alergia, mas não é gripe não, tá? Eu só tô meio alérgica. Aí depois de 2 dias descobre que é Covid, né? Enfim, mas era alergia, né? E aí vai lá e pega o neném e beija e tudo. Então, assim, se você tá com uma crise alérgica, né? Não visite. Evita, Ou qualquer coisa. Mal-estar, não vá, gente. Acordou com mal-estar, espirrando, que seja, nariz entupidinho, não vá, né? Espera melhorar em respeito àquela família, aquele bebê que tá nascendo, que tá sem imunidade. Então, é um momento de respeito mesmo. E se você tem carinho por aquela família, tem como manifestar esse carinho sem precisar ficar em cima, sem precisar ficar pegando, sem precisar dar palpite, né? Então, eu acho que é uma forma de você pensar mesmo naquela família que tá nascendo ali, né? Muito bom. E como que foi a relação de vocês? Como que vocês conheceram Paulo e doutora Anitta? Vocês já vivenciaram algumas experiências? Eu queria que vocês contassem um relação pouquinho. antiga. A Anitta fez o parto da Aurora, né? Tá com 3 anos, e a Clarice agora vai fazer 5 meses, né? Nossa. Nos vimos recentemente, né? Então, a Fernanda já chegou pra mim e ela já tinha tido as perdas dela. Então, já foi num momento posterior à perda. A gente não vivenciou esse momento de perda juntas. Né? Eu acho que nós comemoramos a parte boa, ficou só pra mim. Só ficamos a parte boa. Mas eu tenho uma visão talvez de tentar acolher melhor, né? Então a minha preocupação é como que ela estava, assim, eu falo como que ela vai viver essa gestação. Você tá com muito medo? Como que você tá? Se você estiver muito insegura, vem aqui, a gente dá uma olhadinha rápido, fica atento aos movimentos. Então é uma gestação que a gente preocupa muito com o bem-estar psicológico dela também. Mas a Fernanda, ela é uma mulher diferenciada, né? Então, ela não é assim, não dá para comparar com as outras, porque ela, eu acho que ela é muito bem, o assunto foi muito bem amassado, sim, né? E aí, então ela é muito bem resolvida. Então, no momento que ela chegou grávida para mim, ela chegou muito confiante que ia dar certo. Então, ela falava para mim, eu tenho um sentimento de que tudo vai dar certo. Eu sei que eu vou ter minha neném no colo. E foi, assim, essa confiança dela, essa segurança que ela tinha que tudo ia dar certo, ela tinha tanta fé. Então, ela é uma mulher diferenciada. Chega a constranger a gente, né? Porque a gente olha e fala assim, meu Deus, que não ser vai dar certo, né? não, gente, peraí. De ser iluminado. Então, assim, ela chegava com essas palavras mesmo. Não, Anitta, eu tô super tranquila. Que é diferente da maioria das pessoas. Sim. Eu acho que esse suporte psicológico que vocês tiveram foi muito importante para ela chegar tão calma e tão confiante que ia ter a neném no colo. E a segunda gestação a mesma coisa. Ela foi muito confiante que tudo ia dar certo. Então, ela foi muito calma. Mas isso é fruto muito do seu profissionalismo, do tipo de profissional que você é e que você foi para nós. Porque é importante. Eu acompanhei todos os pré-natais, as consultas da Aurora, e fui em poucas da Clarice. E não vi diferença de uma para outra, porque você é assim, né? Você realmente trata do assunto com muito amor. A gente percebe, e você se emocionou várias vezes conosco, de contar relatos dela, do cotidiano dela, que a fez, assim, se chorar, de sentir emoção, e ela compartilha a emoção da gente, né? Ela trata as nossas tristezas e compartilha das nossas vitórias, então a Anitta é diferente. Então. É diferente. Talvez por ter vocês que são diferentes também, né? De sorte. Mas eu acho assim que o acolhimento, permitir falar, permitir conversar sobre o que está incomodando, o que não está incomodando, tô angustiada, vamos olhar, né? Então,
tem que ter esse acesso, né, da gente olhar sempre que tá na dúvida, da gente ter certeza que tá tudo bem, da gente avaliar e ver se tá tudo certo, de conversar, de quando for um momento triste de chorar também, eu me emociono também, eu não sou não sou de ferro, eu choro também. Mas o principal é a gente estar atento. A mãe tem um sexto sentido, mesmo Sim. quando alguma coisa tá errada, de tentar ouvir esse sexto sentido da mãe. Então, assim, recentemente eu estava acompanhando uma gestante que ela acordou no domingo de manhã: Anitta, eu acho que meu bebê tá mexendo diferente. E tava tudo bem, eu tinha visto ela, acho que na sexta-feira, tava tudo bem. Eu falei assim, olha, no final da gravidez, às vezes, pode ser que diminua um pouco o movimento por falta de espaço. Sim. Então, vamos observar hoje, vamos ver se você achar que no final do dia ainda tá mexendo diferente, amanhã cedo a gente vai avaliar, vamos fazer um exame. Aí, ok, não, tá diferente. Então, amanhã cedo vamos fazer um perfil biofísico. E assim a gente fez. No dia seguinte, fez um perfil biofísico. Ao momento que o neném mexia muito, o batimento estava caindo. E aí ela não ficou segura de tentar um parto vaginal e a gente fez a cesárea. Aí no momento que a gente fez a cesárea, eu vi que tinha 2 nós de cordão. Que no momento que ele mexia muito, os nós não dão para ver na ultrassom. Aí diminuiu o fluxo sanguíneo pro bebê e aí era o momento que diminuiu o batimento, né? Sim. Mas só que tava diminuindo consideravelmente, por Sim. isso ele tava mexendo menos. Já era um sinal, um alerta, não tô tão bem. Sim, sim. Mas aí tiramos o bebê na hora certa, foi tudo bem, deu tudo certo. Se você não tivesse essa sensibilidade de ter essa empatia com a mãe, de falar, não, vamos checar, né? Mas é isso que a gente tem que estar atento, porque a mãe, ela tem um sexto sentido. Tem. Ela parece que ela sabe captar que alguma coisa não tá legal. Sim. E foi não a mesma metáfora. a mesma coisa do parto da Fernanda. O segundo parto da Clarice, 5 meses, né? Ela estava em trabalho de parto, mas um trabalho de parto inicial, a gente ficou na dúvida ali. Eu mesmo fiquei na dúvida, falei, Fernanda, você está num trabalho de parto inicial, daria pra gente tentar um parto vaginal, mas vai demorar. Aí ela, não, parece que eu não tô confiando que tem que tá tudo bem, vamos fazer. E a gente fez antes e tava ali praticamente uma iminência de rotura uterina, que se não fosse feita, ela poderia ter uma hemorragia e poderia acontecer coisas piores. Sim. Né? Então, até risco de vida para a bebezinha dela. Sim. Né? Então, tem um sexto sentido. E não fui eu que indiquei a cesárea. Gente, toda hora eu bato no negócio. A pessoa não consegue ficar com a mão parada. Mas tem essa questão de que ela sente que tem alguma coisa. Sim. E não foi eu que indiquei a cesárea. Foi ela que falou, não, eu tô sentindo que não tá tudo bem. Legal. E que, não, vamos fazer. Eu falei, então vamos. Nossa. E eu sinto muito, assim... Vou falar um pouco assim do meu sentimento como paciente, tá? A classe médica, de uma maneira bem geral, e generalizando mesmo, eu vejo as pessoas assim, muito... A grande maioria, assim, da massa mesmo, pessoal tratando o paciente muito assim, como um número, sabe? É mais um aqui. Assim, mais um. E quando vem você e traz toda essa empatia, né, de se colocar no lugar da outra pessoa ali dentro da sua profissão, porque eu imagino que você deve ter uma agenda lotadíssima. E mesmo assim, você tem essa empatia pelo outro. Isso é de extrema importância, assim, ainda mais num caso como esse, de uma maternidade que tá acontecendo tanta coisa tão louca na nossa vida, né? Eu recentemente fui a uma ginecologista, eu tive... a gente tava até comentando, meu bebê nasceu no carro, né? Então, na minha segunda gestação, o Dom, ele não esperou chegar na maternidade, ele nasceu no caminho. E o Dom foi um bebê de quase 4 quilos. Nossa, um bebê enorme. Gigante, né? E eu falo pro Rogério, falo assim, eu acho que o Dom nasceu no carro graças às ruas esburacadas de Goiânia. A cada bacada, eu sentia ele descendo, assim, sabe? Se não fosse isso... E o piloto de fuga? O piloto de fuga, ó, só acelerando. Acho que se não fosse isso, ele teria nascido na maternidade, teria dado tempo. Como o Dom nasceu nessa situação, assim, eu acho que eu não consegui ter toda a parte que precisava ser trabalhada ali de
da parte vaginal mesmo ter dilatado tudo. E eu tive laceração grau 3. 4. 3, 4 é a última. 3, isso, grau 3. Foi bem punk pra mim, assim, um pós-parto, porque a gente imagina que um pós-parto vaginal vai ser muito mais tranquilo que cesárea, no meu caso foi pior. Eu já tive as duas experiências e, assim, foi bem triste pra mim. E depois, eu tive como se fosse uma queloide na região da vagina, assim, e ficou muito, extremamente dolorido. Então, eu não consegui ter relação sexual até o Dom já tinha uns 9 meses, eu ainda não conseguia ter relação sexual. Porque foi muito tenso pra mim. E aí eu fui procurar um ginecologista, né? Pra ver por que tava doendo tanto. Eu fui em 2. Nenhum dos dois teve empatia comigo. Nenhum dos dois. Uma mulher e um homem. Eu fui primeiro na mulher, né? Porque eu pensei, poxa. Ela vai me entender. Ela vai me entender. Eu acho que ela não era mãe. E ela virou pra mim e falou simplesmente assim, aí onde você tá falando que dói, não tem dor. Como assim? Eu falei, então. E o médico foi mais empático, no sentido de ele acreditou. Né? Falou assim, não, aonde está, você tá me falando que tá doendo, é realmente aonde tem a cicatriz, aonde está mais alto e tal. Ele foi mais empático nesse sentido, de que ele acreditou no que eu tava falando, mas ele falou assim, mas você não acha que isso é psicológico? Não. Eu falei, gente, ele falou assim, olha, eu vejo que você não tem nenhum medo de engravidar de novo e tal, mas assim, talvez, olha, não sei, pensa sobre isso. Quando a gente percebe isso, o que a gente orienta, né? No processo de cicatrização ainda, antes de você ter a primeira relação, o que é o ideal? Para uma pessoa que tem uma laceração grande, né? Fazer a fisioterapia pélvica ginecológica. Então, por quê? Porque ela vai fazer... Eu vou te dar um exemplo. Quando você dirige uma longa distância, às vezes você chega lá no final e você vai estar com a musculatura toda tensa, cheia de nódulos de tensão. E a mesma coisa acontece na vagina com o avançar da gestação, com aquele peso em cima do períneo. Né? A gente às vezes cria nódulos de tensão e geralmente é onde a mucosa ou a pele não consegue esticar porque ela tem nódulo ali de tensão e lacera naquele local. Sim. Então ali vai criar uma cicatriz onde tem um nódulo de tensão, onde já está tenso, onde está difícil de voltar a regenerar o que era antes. E às vezes acaba criando um excesso de cicatrização, que é a cicatriz hipertrófica ou queloide, né? Isso. Mas se você trabalha num pós-operatório imediato, a chance de você ter uma melhor cicatrização é muito mais alta. Sim. Então o ideal seria fazer já uma fisioterapia imediata. E às vezes o laser também ajuda muito, que estimula ali o colágeno da pele, a elasticidade, diminui a dor. Então é por isso que é tão importante você fazer um pré-natal com uma pessoa que você tenha empatia, confiança e que te escute. Justamente. Né, e que procure aliviar até o que você tem de complicação. Sim. Porque não é sempre que dá certo. E as minhas gestantes, não é sempre que ou normal ou cesárea evolui tudo bem. Sim. Às vezes tem alguma coisa que acontece que não foi tudo bem. E aí da gente também tá junto nesse processo das complicações também, né? Então, recentemente eu tive uma paciente que teve um seroma. O que é seroma? É como um acúmulo de líquido. Sim. Igual quando você rala o braço e cria aquela aguinha. Sim. Só que criou na cicatriz de cesárea. Então, eu estou interessada na reabilitação dela também, né? Então eu falei com ela, olha, eu quero que você faça a drenagem linfática e o taping com essa profissional, eu quero que você faça com essa, não faz com outra. Eu procurei a profissional, falei assim, encaixa na sua agenda, por favor, eu quero que ela faça com você, de tentar preocupar com o restabelecimento da paciente também, entendeu? Então o que a paciente tem que procurar é isso, é de tentar uma pessoa que fique junto não só no que acontece de bom, mas se complicar, vamos estar junto ali também. Sim. Porque eu não sou perfeita, eu posso errar em algum momento. Sim. Então estabelecer a relação de confiança também, né? Mas eu vou estar junto com ela, se acontecer alguma coisa, alguma complicação, nós vamos resolver. Eu estou interessada no restabelecimento dessa paciente, no bem-estar dela. Mas eu acho que é essa a chave, estar interessada. Né? Não são todos os profissionais que estão interessados mesmo na sua história. Eu né? acho que assim, o que aconteceu com a medicina
talvez com alguns, né? Sim. É que hoje plano de saúde valoriza muito pouco. Sim. E às vezes ele não tem muito tempo e acaba fazendo uma consulta muito rápida para gerar um volume maior e para ele conseguir arcar com todos aqueles comprometimentos financeiros que a pessoa tem. Sim. E aí acaba com a pressa, né? Que é Sim. inimiga da perfeição na minha visão. Sim. Né? Aí talvez pelos compromissos financeiros a pessoa se embanana. Né? E não busca qualificar o atendimento ou não busca cada vez mais estudar e compreender a dor do outro porque não tem tempo, né? Então talvez seja isso. Sim. Mas eu acho que então a gente tem que procurar uma pessoa que não atenda a gente com pressa. Sim. Sim. E tem muita gente que atende sim. no SUS dessa forma, tem muita gente que atende plano de saúde dessa forma, e tem gente que atende particular dessa forma, de tentar, nunca é tarde para você buscar um profissional que você realmente veja que tem interesse em te atender como uma pessoa, como um ser humano, como uma pessoa que vai ter o seu filho, que vai ter o seu momento muito importante na sua vida e não como um número. Sim. Né? E talvez a gente consegue ver isso na consulta, mas a gente pensa... todo mundo é assim. Não, todo mundo não é assim. Né? Então, é da gente tentar procurar também um profissional que veja você como você é, né? Sim. E que traga essas informações, né? Também, igual você falou de laser aí, por exemplo. Foi uma coisa que chegou em mim depois de muito tempo. Talvez nem com médico, né? Não foi com médico, justamente. Não foi no médico. Eu fui fazer um trabalho, escutei uma pessoa falando. Era uma médica, mas ela estava dando uma palestra sobre outro tema. E aí ela falou sobre, e aí que eu fui atrás. Então, assim, são às vezes detalhes, né? Que quando a gente tem um profissional de confiança, uma pessoa que realmente é interessada, muda muito o aspecto, né? Então, o Paulo é testemunha sim. da proeficiência e do gabarito da Anitta. da empatia. É uma amigona. Né? Eu acho que é isso, a gente tentar preocupar com a saúde mental acima, não acima, mas da mesma forma que a gente preocupa com a saúde física da gestação, do parto, do puerpério, dessas perdas, mas preocupar com a saúde mental também. Ela Sim. é igualmente importante, se não mais importante, né? E que buscar um psicólogo não é sinal de fraqueza e nem sinal de que você vai ficar dependente para sempre de uma medicação, mas de um auxílio para você ter uma melhor qualidade de vida. Afinal, como disse a Carla, nós não temos garantia de quanto tempo a gente vai viver aqui. É verdade. Então, por que não viver melhor? Sim. Por que não estar melhor para os nossos filhos, marido, família, ter paciência, ter gratidão, né? Ver o colorido da vida, porque é isso aí, a vida tem muito colorido, né? Sim. É ótimo isso. E os filhos trazem muita cor, né, para nossas vidas. Muita! Doutora, muito obrigada pela sua presença. Esse bate-papo nosso tá muito bom. Obrigada. E ficamos muito honrados mesmo com o seu tempo disponível aqui para nós, viu? Para mim que é um privilégio. Obrigada. Obrigado mesmo. Valeu demais, Anitta. Valeu demais. Obrigado mesmo, mais uma vez. Obrigada. Então tá, gente. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês e continuem aqui conosco, sigam nas nossas redes sociais também, no Instagram, aqui no YouTube. Já passa a compartilhar esses conteúdos que eu tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas, tá bom? Um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.